Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero aqui, com mais calma, dar uma passada nos principais estados do Brasil, trazer como é que está a situação política neles. E eu quero aqui nesse vídeo falar da Bahia, ACM Neto, que vinha calado sobre a situação política depois que ele foi derrotado ali tentando chegar ao governo do estado, decidiu quebrar o silêncio e detonar o governador do PT, que no apagar das luzes do seu governo decidiu descumprir uma promessa de campanha do seu sucessor. Vamos falar sobre isso. Enfim, olha, e eu tendo a concordar muito com a ACM Neto nesse vídeo, porque o que está sendo feito lá é sim passível de crítica, mas antes de falar sobre isso eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, joinha para cima, se não gostar, joinha para baixo, comenta e compartilha, em especial, mas não apenas, com quem mora na Bahia ou esteja interessado em saber como é que está a movimentação política por lá dessa figura, ACM Neto, que, insisto, perdeu as eleições, mas continuará ativo, cobrando e fazendo oposição ao governador do PT, independente da posição do seu partido em nível nacional lá no governo Lula, já que União Brasil pode, inclusive, quem diria, hein, receber um ministério do governo eleito de Lula. Vamos falar aqui então que a ACM Neto, derrotado no segundo turno das eleições desse ano por Jerônimo Rodrigues, voltou aos holofotes nessa semana. O ex-prefeito, que era dado como preferido e tinha vitória no primeiro turno, indicado em diversos institutos de pesquisa, mas no final ele acabou sendo ultrapassado pelo Jerônimo. A disputa foi para o segundo turno, o Jerônimo conseguiu a vitória, foi 52,79 contra 47,21 para o ex-prefeito de Salvador. E ele então, o ACM, que como eu disse, né, vinha calado em relação à política, postando fotos sobre a Copa, uma coisinha ou outra da sua vida pessoal, voltou a comentar sobre os temas relevantes da política baiana. E na tarde do dia 23, ele então criticou duramente o aumento de 1% da alíquota do ICMS, autorizado pelo governador Rui Costa, que é do PT, na mesma quinta-feira, dia 23. Aqui é a coisa curiosa, porque o governador Rui Costa, que vai ser aí o ministro da Casa Civil do governo Lula, elegeu seu sucessor e no apagar das luzes aumentou esse imposto sobre o consumo, que afeta os mais pobres. Porque é o seguinte, se você chega lá e vai comprar, pegar minha capinha do celular, tá meio velho, mas só para servir de exemplo, vai comprar uma capinha do celular, tem o ICMS, não importa se quem vai comprar essa capinha recebe um salário mínimo ou se ela ganha 30 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais, o ICMS é o mesmo. Então, o imposto sobre o consumo no Brasil ele tem que ser reduzido e não ser aumentado. Então, o que o mundo, enfim, desenvolvido faz? Reduz o imposto sobre o consumo e aumenta o imposto sobre renda e patrimônio. E lá em São Paulo, por exemplo, eu cheguei a falar no outro vídeo, a Assembleia Legislativa reduziu o imposto sobre herança de 4% para 0,5%. Então, no Brasil, a gente vê tanto governos tidos de direita, como em São Paulo, lá do PSDB, assim como governos tidos como de esquerda, indo na contramão daquilo que tinha que estar sendo feito. Né? Tinha que aumentar imposto sobre herança para poder aliviar a pequena herança, e você tinha que reduzir imposto sobre o consumo. Mas para compensar a queda na arrecadação, você tinha então que fazer esse aumento na tributação sobre heranças, doações, sobre renda e outras medidas mais. Então no Brasil você tem quem tem um carro ou uma moto pagando IPVA, e quem tem um jatinho, quem tem uma embarcação de luxo não paga. Então os estados poderiam de repente cobrar esse imposto, a tributação, para quê? Para aumentar a arrecadação e falar, opa, peraí, ou vamos melhorar, né, o serviço público que é oferecido, que no Brasil ele deixa a desejar, seja na quantidade ou na qualidade, ou então falar, não, vamos manter aqui os gastos, chamados gastos, mas vamos pelo menos reduzir a tributação sobre o consumo. Então esse aqui é um ponto que a gente tem que destacar e lamentar essa medida do governo lá na Bahia. E se o Rui, vamos pegar aqui agora a estratégia aqui complicada, se o Rui Costa desse esse aumento antes das eleições, isso com certeza afetaria a sua popularidade e prejudicaria o seu indicado, o Jerônimo, seu sucessor, Jerônimo, que foi secretário do Rui. Aí o que o Rui fez então? Esperou passar a eleição, o povo votou no candidato que ele queria e agora aplica o aumento. Claro que o ACM Neto, que disputou contra o Jerônimo,
não gostou disso e comentou que o acréscimo do ICMS surge, abre aspas, no momento em que a Bahia é líder de desempregados e estamos vivendo abaixo da linha da pobreza. A decisão do governo é aumentar impostos, criticou ele nas suas redes sociais. Ele ainda ressalta que após as eleições decidiu tirar um tempo sem fazer qualquer comentário sobre a política. Entretanto, disse ele, diante desses presentes de Natal que o governo do estado está dando aos baianos, eu não posso deixar nesse momento aqui de fazer uma crítica. Na oportunidade, o secretário-geral do União Brasil, que é o OCM, relembrou a promessa de campanha feita pelo governador eleito Jerônimo Rodrigues e disse, eu lembro que na campanha eles disseram que não fariam isso. Neto também comentou em tom crítico o aumento do salário do governador do estado aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia no último dia 13. Abre aspas para ele. Também nós temos aí a decisão de aumento em quase 50% no salário do governador, a criação de mais de 200 novos cargos para a próxima gestão. Não é isso que os baianos esperam. A nossa esperança é que as coisas melhorem, mas definitivamente o caminho não é esse. Aqui eu insisto, mas os cargos eram necessários e tudo mais. O que chama atenção é esperar passar a eleição, sabendo que são medidas impopulares, que o povo não aceitaria bem, aí espera passar, ter o resultado desejado e logo em seguida aplica isso. E aí a popularidade pode ser até que caia do Rui Costa agora um pouquinho, o pessoal fica insatisfeito porque isso é explorado pela oposição e faz parte, a oposição está aí para cobrar mesmo, mas daqui a pouco o outro assume, daqui a 4 anos, quem vai lembrar que isso foi feito agora no apagar das luzes de um governo que elegeu o seu sucessor? Esse é o ponto. E, infelizmente, coisas como essas vão acontecendo e passando batido. O ACM Neto também apareceu nos noticiários pouco mais de um mês após as eleições, onde foi dito que seguiria na oposição ao governo de Jerônimo. E Alan Sanches, deputado estadual, aliado de Neto, disse que a ACM vai continuar liderando a oposição ao PT da Bahia, ou seja, mesmo que União Brasil, partido que o ACM, insisto, é secretário-geral, ganhe o ministério nas negociações em troca de apoio ao governo do presidente eleito Lula, o que é negociado sim pelas bancadas da sigla no Congresso Nacional, essa posição do ex-prefeito não muda. O deputado Alan Sanches afirmou que a ACM vai intensificar também a agenda em Brasília, já que o ex-prefeito vai continuar como secretário-geral do União Brasil, e disse, ele vai a Brasília ao menos uma vez por semana a partir de agora. E um aliado de ACM Neto, por pouco, não foi indicado ministro de Lula. Pode ser que a coisa tenha reviravolta, mas agora ficou mais difícil. É o Omar Nascimento, que é deputado federal, eleito pela União Brasil da Bahia. Ele estava ali cotado para assumir o ministério, porém, o pessoal achou algumas críticas mais duras feitas pelo Elmar contra Lula, e isso circulou ali, gerou um burburinho e o nome dele começou a ser fritado dentro de quem realmente ajuda Lula a tomar a decisão. Uma coisa curiosa, A gente observa que alguns companheiros o Lula perdoa muito rapidamente. Eunício Oliveira, Renan Calheiros e tantos outros, eles são perdoados e passam a ter uma influência muito grande, não só na pré-campanha do Lula, como na campanha, assim como agora indicando, inclusive o Renan deve indicar o filho dele, Renan Filho, para ser ministro. O MDB deve ter aí mais de um ministério, além da Simone Tebet, deve ter mais 2. Um indicado pelo Renan Calheiros, deve ser o seu filho, Renan Filho. E aqui eu não quero nem dizer que o filho dele não presta, não é esse o ponto. Mas vai indicar, indica o filho, Legal, gosta realmente ali de valorizar a família. E o Helder Barbalho, governador do Pará, deve indicar o irmão dele para um outro ministério. O MDB que, na ocasião do impeachment da Dilma, presidia tanto a Câmara dos Deputados como o Senado. Renan Calheiros era presidente do Senado. E em seguida, quem o sucedeu foi Eunício Oliveira. Os dois votaram pelo impeachment da Dilma, foram chamados de golpistas pelos petistas. Golpistas não passarão, mas passarão sim, estão aí todos juntos com o Lula agora, como estiveram em 2018, como estiveram já em 2017. O Eunício Oliveira, ele foi eleito senador com o apoio do PT na ocasião, logo um aninho depois do impeachment chamado golpe. Voltando aqui à questão do ACM Neto, ele tinha uma popularidade altíssima, como certamente tem, as pessoas votaram no Jerônimo, porque lá era o candidato do Lula, que tem uma popularidade gigantesca na Bahia. Então eu conversei com vários amigos, o pessoal nem sabia direito em quem estava votando, era 3 para presidente, 3 para governador, o candidato do Lula. Então, enfim, isso aconteceu lá. Futuro do ACM Neto
Tudo indica que em 2024 ele não vai voltar a disputar a prefeitura de Salvador, já que o seu sucessor e aliado, Bruno Reis, é o prefeito. Tudo indica que ele tentará a reeleição e o Neto ficará, como eu disse aqui, viajando, articulando nos bastidores e tentará certamente em 2026 aí sim chegar e assumir o governo do estado. Se vai conseguir ou não é uma outra história, tem muito chão pela frente e a gente tem que ficar atento e trazendo essas atualizações aqui de alguns estados, como eu disse, que são aí importantes para o nosso país. Não que os outros não sejam, mas é que alguns a coisa acaba fervendo, como é o caso da Bahia, um colégio eleitoral que é um dos maiores do país. E a sua ajuda compartilhando esse vídeo pode ser muito importante para que a gente chegue mais longe, não só entre os baianos, mas com gente do Brasil inteiro que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.